Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É um prazer poder estar aqui, agradeço a Deus por esse privilégio, agradeço ao pastor Roberto, pastor Sena, em poder revê-los novamente, e eu gostaria de estar falando hoje sobre essa palavra reconciliar. O que é reconciliar? Reconciliar é voltar a ser amigo, não é isso? E quantos de nós não conhecemos irmãos nossos que já foram amigos de Deus um dia, que já foram obedientes, fiéis, íntegros diante do Senhor, mas alguma coisa aconteceu com eles, talvez o diabo armou uma cilada, ou eles não vigiaram, e esses irmãos então caíram no pecado, não se arrependeram, e hoje estão muito longe de Deus. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém assim, alguém na sua família. Talvez você tenha um filho que não está mais na presença de Deus, um amigo, ou até mesmo um colega de trabalho que não está mais na presença do Senhor. Eu queria então compartilhar um pouquinho sobre este projeto, o projeto da reconciliação. É um projeto que nós temos levado para o Brasil, para várias igrejas, despertando a igreja para ter compaixão desses irmãos, não para desprezá-los, para rejeitá-los, mas ter compaixão, misericórdia e trazê-los de volta para Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, olhando aqui para a nossa tela, queria mostrar algumas estatísticas. Meus amados irmãos, hoje nós temos aquilo que muitos chamam de o dobro do lado de fora. Por exemplo, se nós temos uma igreja, olhando ali para os nossos desenhos, uma igreja que tem 100 membros, se essa igreja já tem 10 anos que ela existe, então, irmãos, essa igreja tem aproximadamente 200 pessoas que saíram dela, o dobro do lado de fora. Se nós temos uma igreja de 400 membros, vamos pensar numa igreja maior. Se essa igreja tem 10 anos que ela existe, então ela tem também aproximadamente 800 pessoas, irmãos e irmãs, que se desviaram. Agora aqui eu não estou falando daqueles que morreram, não estamos falando daqueles que mudaram de uma cidade para outra, e nem daqueles que se transferiram para uma outra denominação. Estamos falando de irmãos, irmãs, que largaram Jesus. E se caso Jesus volte, ou caso eles morram repentinamente, eles irão para o inferno, porque estão no pecado. Outra coisa que eu queria também compartilhar com os irmãos, é que a maioria desses irmãos que se afastaram de Jesus, que saíram da igreja, a maioria deles nunca mais foram visitados por ninguém da igreja onde eles congregavam. Aproximadamente 70% foram simplesmente deixados para trás, substituídos, esquecidos, como se fossem apenas um produto descartável. Existe no coração deles aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de que, algo mais ou menos assim, se esqueceram de mim. E como nós vemos ali no nosso desenho, nós temos ali duas palavras, abandonado e solitário. Outra coisa também que eu queria compartilhar com os irmãos, que chama muita atenção, é que alguns foram visitados sim, vamos dizer, mais ou menos entre 30%, 40%, ou até um pouquinho mais do que isso, receberam uma, ou duas, ou três visitas depois que abandonaram a congregação. Só que o grande problema, irmãos, é que muitos deles foram visitados de uma maneira errada. Como nós vemos ali no desenho, o nosso amigo ali de camisa verde representa o crente que se desviou, e aquele outro que está ali indo é o irmão da igreja, ali com terno, gravata e com a cara bem feia. E o que ele está dizendo para o irmão que saiu da igreja? Ele está dizendo: olha, você é a porca que voltou para a lama, Deus pesou a mão sobre você, você vai para o inferno, você blasfemou contra o Espírito Santo.
Irmãos, infelizmente esse é o estilo de evangelismo que muitos e muitos crentes fazem ao visitarem pessoas que estão fora da igreja. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que nem todos, mas uma boa parte de irmãos agem dessa forma. E quando o nosso irmão que se afastou, ele é mal evangelizado, ele cria uma resistência maior. Certa vez, lá em Uberlândia, estava ali ministrando a palavra e uma irmã me chamou para conversar, contar um testemunho, né? Ela disse: pastor, olha, teve um tempo que eu estava desviada. E ela disse: e nesse tempo que eu estava fora da igreja, eu tive um acidente de carro. E aí ela começou a contar a história, né? Lá estava ela então, no hospital, toda machucada, e aí aparece um irmão da igreja para visitar aquela irmã. Aquele irmão chega com a Bíblia na mão, com a cara bem fechada, e diz assim: ó, irmã, eu vim aqui trazer para você um recado de Deus. Saiu uma profecia lá na igreja, sabe o que Deus falou? Ele falou que vai matar os desviados, tudo, irmã, e está morrendo. E ela lá quase morta, e aí ele entrega a profecia e vai embora. Então, irmãos, esse é o estilo de evangelismo que muitos estão fazendo com aqueles que saíram da congregação. Mas olha, queridos irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre uma grande fake news evangélica. E o pior é que a maioria de nós temos acreditado nela. Uma grande mentira que já há muito tempo o diabo tem falado para nós, e muitos estão acreditando nessa grande mentira, nessa fake news evangélica. E que mentira é esta? A mentira é esta, olha, eu vou ler para você ela. É perda de tempo visitar pessoas desviadas. Já conhecem a verdade e não querem saber de Deus. Você já ouviu isso? Quem já ouviu? Levanta a mão, olha aí. Ó, quase todas as mãos erguidas. É perder tempo. É um pessoal do coração ruim, ele é rebelde, ele já conhece a palavra, e é Deus que está pesando a mão, então ir atrás dele é perder tempo. E alguns dizem assim: olha, nós precisamos de um projeto mais envolvente, a nossa igreja precisa crescer, a nossa igreja precisa alcançar outras almas, e se a gente começar a visitar esses irmãos que estão fora da igreja, nós vamos perder muito tempo e isso não vai dar em nada. E é isso que o diabo tem falado para nós há muitos anos e nós temos acreditado. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, a experiência que eu tive com Joinville, aproveitando a presença do pastor Juari, que é o nosso amigo, nosso líder. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu fui convidado para pregar nesse congresso que está sendo realizado, só que foi lá em Joinville. Então eu trouxe o projeto da reconciliação, a visão da reconciliação. E uma ideia diferente deste fake news. É possível trazer esses irmãos de volta. Eles ainda podem voltar para Deus. São muitos. E muitos querem Jesus novamente. Então o que aconteceu, irmãos? A visão, ela acertou o coração do pastor presidente, pastor Sérgio Melchior. Um grande homem de Deus, que tem um coração voltado para almas. Acertou também o coração do pastor Juari. E o que foi feito? Aquilo que foi ensinado, eles disseram: nós vamos colocar em prática. E lembro no dia que eu conversei com o pastor Juari, falando sobre este material, que é o material que nós usamos para fazer as visitas, e falei: olha, pastor, pode imprimir esse material aí, nós queremos almas. E então a igreja abraçou o projeto. Irmãos, já tem aproximadamente 3 anos. E olha, irmãos, e para a glória de Deus, nós já temos quase 5.000 pessoas que reconciliaram com Jesus, e alguns também aceitaram Jesus, no espaço de 3 anos. Aqui, estes 5.000 que talvez muitos olhavam como lixo, como a sobra, como os traidores, como aqueles que não têm mais jeito, foram procurados. Alguém os procurou e disse para eles: olha, Jesus não desistiu de você, Ele ainda te ama, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode restaurar a sua sorte, Ele pode te devolver tudo que o diabo roubou.
Irmãos, é uma grande mentira, e nós temos que dizer: Deus, eu não creio nessa grande mentira. Eu creio que o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que levanta o que está prostrado. Eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa aquele que se arrepende. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor não muda, a sua misericórdia ela dura para sempre. Meus amados irmãos, estes irmãos que se afastam de Jesus, a tendência nossa é se esquecer deles. A nossa tendência é dizer assim: saiu um, tem problema não, Deus manda 10 no lugar dele. Ou alguns dizem assim: saiu porque não era dos nossos. Se fosse um verdadeiro escolhido, não tinha saído. E nós então conseguimos encontrar tantas desculpas justificativas, explicações teológicas para justificar a nossa indiferença, a nossa falta de amor e nossa falta de compaixão. E nós nos esquecemos deles. Mas olha, irmãos, existe um texto que eu gosto muito dele. E esse texto está em Isaías 49:15. Esse texto diz assim, isso é o próprio Deus dizendo: por acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então aqui, irmãos, nós vemos o próprio Deus dizendo: eu não me esquecerei de ti. Cada um destes irmãos que se perderam, ainda que estejam longe de Deus, atolados no pecado, mas eles ainda estão no coração de Deus. E Deus ainda tem um plano para eles. E para alcançá-los, Deus vai fazer o quê? Ele vai usar a sua igreja, que é lavada, é remida pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, para entendermos o projeto da reconciliação, a primeira coisa, nós precisamos entender qual é o valor que estes irmãos têm e como Deus olha para eles. Meus queridos irmãos, eu tenho comigo aqui dentro dessa bolsinha uma pedra de ouro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, irmãos, ó. Aqui tem mais ou menos 1 quilo. Uma pedra de ouro. Mas vamos fazer, olha aí. Pega aí, pastor. Olha. Mas, irmãos, não é ouro não, tá? Isso é só ilustração, tá? Outro dia o pastor ficou com o olho arregalado, lá olhando assim, ó. Será que esse homem é só uma ilustração? Isso aqui é uma pedra com papel laminado. Mas eu tenho aqui comigo, vamos dizer, irmãos, que você tenha na sua mão essa pedra de ouro. Aí você está levando essa pedra para casa. Aí você tem que atravessar aquele rio. Mas é um rio sujo. Ali tem água de esgoto. Ali tem um gato morto. Aquela água verde. Água suja, tem mosquito, tem tanta coisa suja. Mas você tem que atravessar esse pequeno rio. Lá em Minas Gerais, chama pinguelinha ou pinguela. É uma tábua improvisada que coloca assim, ó, para você atravessar aquele riozinho. E digamos que você tem que atravessar essa pinguelinha. Você está com ouro na mão. Aí você está atravessando, indo. De repente você dá um tropeção e esse ouro ele cai da sua mão, ele cai lá dentro, lá no fundo. E ele atola ali naquele barro podre, sujo. Aí eu te pergunto: o que você faria? O que o irmão faria? Mas o rio é sujo. É muito sujo, tem coisas imundas nesse sujo. E aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Será que você diria assim: ah não, está cheirando mal, olha ali, tem mosquito de dengue ali, tem um gato morto ali, a água está até verde, até a água de esgoto passa por aqui. Será que você diria assim: deixa esse ouro para lá? Deixa para lá. Aí eu perdi 1 quilo de ouro, tem problema não. Eu vou trabalhar, eu ainda vou comprar mais 10 igual este aí, ó. Não é assim que muitos dizem: saiu 1, não tem problema não, Deus manda 10 no lugar dele. Então eu vou trabalhar, eu consigo outro. Você faria isso? 1 quilo de ouro, irmãos, é muita coisa. O que você faria?
Ó, irmãos, eu sei o que eu faria. Sabe o que eu faria? Eu não ia desistir. Ainda que houvesse sujeira, ainda que houvesse mosquitos, ainda que houvesse tanta coisa imunda, podre, mas sabe, eu iria ali. E de alguma forma, de alguma maneira, eu iria recuperar o meu ouro. Por causa do valor dele, porque ele tem um grande valor. Ele tem um grande valor. Irmãos, o nosso interesse por aqueles que se perderam está centralizado nisto. Como que nós olhamos para uma pessoa que se afastou de Jesus? Como é que nós olhamos para ele? Qual é o valor que ele tem? Qual é a importância que ele tem? Se você olhar para ele e dizer, esse é um miserável pecador, é o Judas Iscariotes, é aquele que negou Jesus, então com certeza nós não vamos nos importar com ele. Nós vamos dizer, deixa ele para lá. E ainda vamos dizer, ele está no pecado, ele se contaminou com a imundície do pecado. Agora, irmãos, eu quero fazer uma outra coisa diferente. Eu tenho comigo agora uma moedinha de 5 centavos. Está aqui, ó, 5 centavos. Digamos que eu tenho que atravessar esse rio. E eu tenho a moedinha na minha mão agora. Estou aqui com a moedinha, jogando. Aí, de repente, eu dou um tropeção assim, ó, e a moedinha cai lá dentro. Se fosse você, o que você faria? Você dava um pulo atrás? Você mergulhava lá, e ficava o dia todo lá enfiando a mão no barro, e não, se necessário for, eu fico o dia todo aqui, até a noite toda, até achar a minha moedinha de 5 centavos, você faria isso? Eu não faria, não. Eu acho que a maioria de vocês também não. Sabe por quê, irmãos? Por que você não teria coragem de ir atrás da moedinha? Por causa do valor. 5 centavos. Não dá para comprar nenhuma bala. Quando algo não é valioso e nem precioso, quando algo não representa nada para nós, nós deixamos para trás, nós nos esquecemos e não fazemos coisa alguma, porque para nós não tem valor. Meus irmãos, como é que Deus olha para aqueles irmãos que se desviaram? Como um ouro valioso, um ouro precioso. E ele é tão valioso que Deus foi capaz de dar Jesus para derramar o seu sangue, para que esse ouro fosse resgatado. A palavra de Deus nos mostra que a maior riqueza que Deus possui na face da terra e em todo o universo somos nós, seus filhos amados, queridos. Quando um filho se perde, Deus não desiste dele. E Deus sabe o quanto ele vale, o quanto ele é importante, o quanto ele é precioso. Mas olha, irmãos, pensando nesse ouro, se ele for resgatado novamente, digamos que você diga assim, não, ele está no pecado, ele está fazendo coisas horríveis, mas ele é precioso. Ainda que ele esteja no pecado, ele é valioso. Ele pertence a Deus. Ele foi resgatado por Jesus um dia. Aí você diz, eu vou lá. Eu vou suportar o mau cheiro. Eu vou encontrar um jeito de restaurar o meu ouro, trazer ele de volta sem me contaminar, mas eu vou recuperar esse ouro. Irmãos, digamos que esse ouro que caiu na lama podre pesasse 1 quilo. Aí ele fica 10 anos perdidos lá, naquela podridão, naquela sujeira, mas agora alguém consegue achar e recuperar. Ele volta pesando quantos quilos, irmãos? Quanto? Não é meio quilo, não? 600 gramas? Ele volta pesando o que, irmãos? A mesma coisa. Aqueles que são trazidos de volta, eles não perdem o seu valor. Eles continuam sendo almas preciosas que Jesus ama e que Jesus tem um lugar para eles lá no céu. Ele não perde o seu valor. Ele não perde o seu valor. Mas olha, irmãos, já concluindo essa palavra, que eu quero ser breve. Sabe o que o diabo quer fazer conosco? Com os pastores, com os crentes? O diabo, ele quer nos transformar em crentes coveiros, pastores coveiros. O que é isso?
crentes, pastores que desistem dos seus filhos quando eles saem da igreja. Aquela concepção errada, enquanto está congregando, enquanto está aqui comigo é minha ovelha, mas se sair da igreja, eu não visito mais, eu não oro mais, eu não me importo mais, e se ir para o inferno é o problema dele. Irmãos, se alguém sai da nossa igreja, se ele para de congregar, ele ainda é uma alma preciosa, Deus ainda tem um lugar para ele no céu, ainda é possível que ele volte para Deus e seja um grande homem de Deus ou uma grande mulher. Irmãos, nós nos tornamos crentes coveiros ou pastores coveiros quando nós desistimos dos nossos filhos na fé. A linha divisória é isso: está na igreja, é minha ovelha, é meu amigo, é meu irmão. Saiu da igreja, é ímpio, eu nem cumprimento ele mais com a paz do Senhor. E assim nós sepultamos os nossos irmãos com a indiferença, sepultamos ele com a falta de amor, com a falta de compaixão, com as acusações, com o desprezo. Mas com certeza, irmãos, o Espírito Santo, ele quer nos dar um novo coração, uma nova maneira de pensar, porque nós servimos o Deus da ressurreição, o Deus que é capaz de levantar aqueles que estão prostrados, o Deus que é capaz de curar a ferida da alma. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude. E aproveitando este momento, eu quero motivar todos os pastores presentes para colocar em prática o ministério da reconciliação. A igreja já tem o material que está aqui, os irmãos, o livro número, Jesus número 1, o livro número 1, né, irmão? Não Desistir de Você 1, é um livro que você pode levar de presente para aquela pessoa que afastou de Jesus. Temos o livro número 2, aí você leva numa segunda visita de presente para aquele irmão, você começa a criar um vínculo de amizade, a fazer amizade, a orar, a colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui através dos pastores. E quando aquele irmão voltar para a igreja, aí tem o culto do amigo, né? Quando ele voltar para Jesus nesse culto, ou antes ou depois, então nós temos o terceiro livro, que é o livro Voltei e Agora, para você discipular, para você cuidar dele, para que ele não se afaste mais da presença de Deus. Procure o pastor Josué, pastor Adriano, ele pode orientar você, e a igreja investiu, a igreja adquiriu o material, você já tem o material para usar, é só ter um coração disposto. E os irmãos que quiserem conhecer mais sobre esse projeto, nós temos o livro A Reconquista, que fala sobre o projeto da reconciliação, e você pode, inclusive, aprender detalhadamente como se aproximar de alguém que se afastou de Jesus e trazê-lo de volta para Deus. Deus abençoe os irmãos, obrigado aí pela oportunidade.